o professor Sérgio Amadeu e estou aqui colaborando com o UNIDS, esse projeto sobre a Covid-19. E eu vou responder uma pergunta que o Gabriel me passou. O professor Gabriel enviou uma mensagem e tem 4 questões. Então eu vou tentar ser bastante objetivo aqui. A primeira questão é: de acordo com o seu texto, Capitalismo de Vigilância, recentemente publicado, a pandemia do novo coronavírus despertou a voracidade dos vendedores de dispositivos de vigilância. O pressuposto é que a ciência de dados será fundamental para derrotar o inimigo invisível. Aí ele pede para eu comentar isso. E eu vou comentar aproveitando algumas imagens aqui que são bastante importantes para a gente poder discutir esse fenômeno, né? Então, a primeira coisa aqui que eu queria mostrar para vocês é essa matéria, né, da Bloomberg, que mostra que uma empresa que faz um spyware bastante relevante, que é o Pegasus, é um spyware, é um intrusor nos celulares das pessoas. Ela se colocou à disposição para poder combater o Covid-19. Concretamente, a empresa que eu estou falando é a NSO, conhecida como NSO Group. É uma empresa de cyber intelligence ou de ciberguerra. Ela atua no combate aos terroristas, aos inimigos que, segundo ela, são invisíveis, e ela ajuda os governos a manter sob vigilância as pessoas e, obviamente, busca identificar possíveis ameaças. Então, o NSO Group, ele é uma dessas empresas que servia para espionagem, né? Ela vende o seu software, vários softwares, para várias empresas do planeta, e ela basicamente está agora vendo uma oportunidade, reconfigurando suas técnicas, no sentido de oferecer aos governos essas técnicas de intrusão em máquinas, em celulares, em dispositivos, para poder monitorar os possíveis casos de Covid e também o contágio que pode estar havendo. Técnicas semelhantes foram adotadas por empresas da China. Lá na China, eles têm uma infraestrutura muito grande de vigilância antes da Covid-19, câmeras ligadas a sistemas de inteligência artificial, mais especificamente sistemas de vigilância de aprendizado de máquina, que detectam, a partir de biometria, né, padrões e até mesmo pessoas no meio de uma multidão. Então, quando eu falei que as oportunidades foram abertas para as empresas de vigilância, é exatamente nesse sentido, que uma série de empresas elas estão aproveitando esse momento para expandir suas ondas de vigilância e utilizar, na verdade, técnicas de inferência estatística para, combinado com técnicas de identificação precisa de pessoas, poder vender produtos que muitas vezes vão continuar. A gente não acredita que esses produtos eles sirvam apenas para o momento da pandemia, uma vez que os governos vejam as possibilidades que eles existem, governos que muitas vezes não pensaram em contratar essas empresas podem abrir um novo mercado, um mercado de vigilância que vai ser expandido para outras soluções. Uma outra empresa que eu vou mostrar para vocês agora, que também vendeu soluções, é a empresa chamada Cyforgate, é uma empresa italiana, e ela também está sendo utilizada
como a NSO para vender soluções. Na verdade, a Cyphergate ela usa um modelo de negócio diferente da NSO. A NSO vende a solução de intrusão nos celulares das pessoas para poder acompanhar as pessoas no território. A Cyphergate, ela está falando, não, eu dou de graça, eu estou fazendo um esforço aí de combate à Covid. Agora, veja, o modelo de negócio de entregar coisas gratuitamente é um modelo conhecido. Em geral, quando a gente acessa o Google não está nos dando nada de graça, ele está obtendo dados pessoais, dados da nossa navegação, dados do nosso comportamento online, que são muito valiosos. Então, muitos ativistas pensam que a Cyphergate ela está se aproveitando desse momento para poder, via governos, instalar softwares na máquina das pessoas, através das operadoras de celulares, e depois, uma vez que se instale, você pode pegar várias informações de cada celular e isso não vai ser devolvido, né? Isso vai ficar no banco de dados dessas empresas. Então, é nesse sentido que eu falei, no artigo que eu escrevi, que foi nominado no site A Terra Redonda de Capitalismo de Vigilância, é que a pandemia do coronavírus despertou essa voracidade de empresas de ciberguerra, cibersegurança, de espionagem, que foram readequadas para vender produtos para governos preocupados em combater o Covid-19. A outra questão explique uma enfática afirmação no seu texto. A afirmação que eu escrevi foi o seguinte: a pandemia e a fragilidade da democracia estão fazendo as tecnologias cibernéticas penderem claramente para o controle exacerbado, maior vigilância e controle policialesco por parte do Estado. O diagrama de poder que se instala é baseado em desenhos autoritários. Sem dúvida, o que está acontecendo agora é que tecnologias cibernéticas, que são tecnologias que ao mesmo tempo permitem a nossa comunicação, mas também controlam essa comunicação, geram dados sobre essa comunicação, permitem um controle preciso, que tecnologias não cibernéticas não conseguem fazer isso. Então, só para você ter uma ideia, no mundo da TV analógica, se eu tinha uma antena aqui transmitindo, sei lá, um programa de TV qualquer, eu não conseguia saber quantas pessoas estavam assistindo aquele programa de TV. Por isso que eu recorria a outra técnica, ou, por exemplo, a um instituto de pesquisa que batia na casa das pessoas para saber que programa elas estavam assistindo. Porque o mundo analógico não é o mundo da comunicação e simultaneamente do controle. Agora pense na internet. Quando você acessa um site, o servidor daquele site sabe que um determinado IP está solicitando requisição para ver as informações que estão naquele site. Então, se tem 10 pessoas acessando o site vai enviar as informações solicitadas para 10 IPs. Então, ele, ao mesmo tempo que ele interage com as 10 pessoas que fazem isso a partir de computadores que precisam de um endereço na rede, que é o IP, ou Internet Protocol, esse site que está baseado num servidor de rede, hospedado num servidor de rede, ele sabe exatamente quantas pessoas estão assistindo ou que estão fazendo solicitações naquele momento para o servidor. Então, veja, ao mesmo tempo que você entrega coisas, você controla o que você está entregando. Então, a cibernética, ela se baseia na interatividade, ao mesmo tempo no controle. É interativo e, ao mesmo tempo, é controlado. Controlado tecnicamente. Só que, nesse momento, a tecnologia de controle ela está se exacerbando e se ampliando, ela está se tornando mais importante para o governo do que as tecnologias o lado interativo dessa tecnologia. Então, não há nada que obrigue um roteador numa praça a obter dados,
dos celulares das pessoas, exceto aqueles dados que são fundamentais para entregar as informações solicitadas para o celular A e não para o celular B, que não a solicitou. Então, ela não precisa pegar os dados do celular A, como, por exemplo, o número da placa de rede desse celular, e entregar pela própria internet para alguma empresa. Não, a tecnologia permite isso, mas ela não faz isso por uma vontade própria. Então, essa ideia de que a tecnologia que a gente tem hoje, ela é tipicamente de vigilância, não é verdade. É o modelo de negócio que se estruturou para coleta de dados que organiza essa tecnologia cibernética para exacerbar o controle, fazer com que o controle seja mais elevado do que as necessidades que a gente tem nesse momento. Então, nesse sentido, é que eu gostaria de sustentar essa afirmação que eu disse, que na internet, nas tecnologias cibernéticas, nós estamos tendo um desequilíbrio. Nós estamos exacerbando desenhos autoritários, desenhos de controle, que muitas vezes não são necessários, eles são exagerados, porque eles servem a outros propósitos muitas vezes não declarados, né? A terceira questão para que servirá a interface de visualização com mapa de celulares entregues aos governos, se aqui os governos locais sabem onde estão as grandes aglomerações populacionais, por exemplo, em habitações precárias? Exatamente essa é a questão, né? Governos estão pedindo a identificação dos celulares, que pode te identificar georreferenciadamente no território. O próprio Sinditele Brasil, que é o Sindicato das Operadoras de Telecom no Brasil, disse que tem 100 mil antenas e poderia localizar exatamente cada celular. Agora, a questão é que vários de nós estamos dizendo o seguinte: no caso brasileiro, nós não precisamos de ter a intrusão em celulares, a obtenção de dados, a violação de privacidade para saber nas nossas cidades, no nosso território, onde estão os problemas de aglomeração. Tirando-os do Bolsonaro, né? O Bolsonaro está fazendo da luta contra a ciência e da luta contra os epidemiologistas, das medidas necessárias a evitar o contágio, ele faz isso uma luta política. Então, ele manda os ignorantes na Avenida Paulista se contagiarem. Então, não é disso que eu estou falando. Isso não precisa de mapa de calor, de obter os celulares e georreferenciar, porque isso é a luta política da extrema-direita brasileira, uma luta necropolítica, que é a irresponsabilidade que gerará uma série de mortes. Infelizmente, não só deles, né? Porque se fosse só deles, já não seria aceitável, a gente teria que interferir. Mas eles vão contaminar pessoas que não querem, na verdade, não acreditam nessa doutrina absurda da extrema-direita brasileira. Agora, eu gostaria de insistir que o movimento popular no Brasil, o movimento social, ele está mais bem organizado do que qualquer outra estrutura para saber onde estão áreas de grande fragilidade, como ajudar, né? Como operar dentro de regiões de habitação precária, por exemplo. Eu não estou vendo planos óbvios que estão sendo divulgados para poder, numa habitação precária, quando você tem uma pessoa com suspeita de Covid-19, como é que você vai fazer o isolamento dessa pessoa? Então, é preciso de uma série de técnicas que os sanitaristas podem formular, precisam formular, junto com agentes de saúde, para poder evitar o contágio em áreas onde você tem vielas muito apertadas, as pessoas se movimentam muito, onde não dá para ficar simplesmente em casa, porque uma casa mora 4 pessoas e ela tem 20 metros quadrados, ela é um barraco, a situação é muito precária. Então, o que o celular vai ajudar num momento como esse?
né? Celulares que nas regiões mais pobres são celulares pré-pagos, né? Que muitas vezes podem estar até mesmo já sem plano de dados, porque o governo não garantiu que esses celulares não fossem desligados quando as franquias se esgotassem. Então, nós estamos vivendo uma situação onde esse vigilantismo tecnológico não serve ao combate ao Covid-19 nas regiões onde mais precisamos de ações efetivas. Aí, a outra questão que aparece é: há freios sendo erguidos com o objetivo de mitigar o avanço dessa arquitetura opressiva, tendo em vista que este vírus vai passar, mas as decisões que tomarmos durante a pandemia terão consequências duradouras? Do seu ponto de vista, quais são os possíveis cenários para o futuro mundo pós-pandemia? Eu acredito que eu faço uma analogia com a própria resistência física corpórea ao vírus. Nós não podemos baixar nossas resistências democráticas, porque se a gente perder direitos, a gente consegue superar os vírus, ou a pandemia, desculpe-me. Não vai ser eliminando garantias, direitos individuais que nós vamos enfrentar a pandemia. Ao contrário, é aumentando direitos, é elevando direitos sociais, é exigindo mais recursos para as populações mais carentes, é garantindo não o corte do Bolsa Família, a ampliação do Bolsa Família, é garantir que pequenos empresários recebam recursos para poder evitar o corte de salários. Mas não é isso que está acontecendo. A doutrina neoliberal, que também é uma pandemia que dura anos, essa doutrina que não dá certo em lugar nenhum do mundo, ela gera mais pobreza, mais infelicidade, ela não tem gerado nem altas lucratividades para determinados setores econômicos. O que está acontecendo é o seguinte: essa doutrina neoliberal, ela está aproveitando esse momento da pandemia para destruir direitos. Então, por exemplo, eles não conseguiriam simplesmente cortar salários como eles estão cortando agora. Eles não conseguiriam, por exemplo, fazer com que o Rodrigo Maia, que é o grande operador da destruição de direitos no Brasil, ele, o DEM e o PSDB são os grandes operadores. Você vai falar, não, mas é o Bolsonaro que está enfrentando as questões, destruindo, propondo essa destruição. Eu gostaria que a gente olhasse muito bem que não é só o Bolsonaro. O Bolsonaro é a figura pitoresca, é a figura, vou dizer assim, o aloprado da parada. Mas quem está operando a destruição de direitos no Congresso Nacional é o Rodrigo Maia e o Tucanato. Isso tem que ficar bem claro. Estes são, junto com esses empresários que dizem que tem que morrer mais gente agora, é esse pessoal que coloca a supremacia da corporação, da empresa, esse pessoal que coloca na questão, na mesa, a necessidade de colocar dinheiro nos bancos e não no SUS, esse pessoal que é o DEM, o MBL e o Tucanato, estes são os grandes responsáveis também por essa crise humanitária, social, que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia. Então, é nesse sentido que eu digo, nós precisamos aumentar os direitos e não retirar direitos. Nós precisamos garantir privacidade e não destruir privacidade. Nós precisamos proteger dados. E o que está acontecendo é que a MP que aprovaram já adiou a entrada da Lei de Proteção de Dados em vigor, que seria agora. Eles estão jogando para o ano seguinte. Para quê? Porque eles querem aproveitar o momento para novas oportunidades. Oportunidades lucrativas. E não para melhorar o desempenho da nossa sociedade, as condições de vida e trabalho da população. Então, é nesse sentido que eu queria chamar a atenção de todos e todas, que nós temos que aumentar a nossa resistência, criar infraestruturas nos movimentos sociais democráticos e contra esse tipo de ação de baixar as resistências democráticas. Porque o cenário que vem é um cenário, se a gente deixar, é um cenário de aumento da vigilância, do capitalismo de vigilância, nos dizeres da Shoshana Zuboff, aumento das
das tecnologias de intrusão, de consolidação dessas plataformas de entretenimento, como Google, Facebook e tudo mais, agora também como plataformas de intermediação da educação. Ou seja, nós temos que oferecer resistência agora a tudo isso. Existem várias coisas a ser feitas, mas é preciso se tocar que a luta política se faz também por tecnologia, ou atualmente, principalmente pela tecnologia. Por isso que soluções tecnopolíticas, soluções democráticas precisam ser operacionalizadas e também colocadas no nível do código. É isso aí.